Projeto TV Navarro Educacional. Primeira série do ensino médio. O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe. Leitura obrigatória do bimestre. Análise literária, artigo científico. Redação modelo Enem e produção artística. Rodrigo Navarro da Silva. 2026. Título: O Pequeno Príncipe. Introdução aos textos acadêmicos e projetos pedagógicos por intermédio da música, Enem. Copyright 2026 por Rodrigo Navarro. Primeira edição 2026, São Paulo SP, O Pequeno Príncipe. Introdução aos textos acadêmicos e projetos pedagógicos por intermédio da música, Enem. Direitos reservados desta edição a Rodrigo Navarro da Silva. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou transmitida por qualquer forma ou meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou qualquer sistema de armazenamento de informação, sem a expressa autorização por escrito do autor. Autor: Rodrigo Navarro. Edição de texto: Rodrigo Navarro. Projeto gráfico e diagramação: Rodrigo Navarro. Justificativa deste projeto. A formação leitora e crítica no ensino médio exige ir muito além da simples memorização de biografias literárias, resumos ou classificações rígidas de estilos de época. Ela demanda a construção efetiva do letramento literário e o exercício contínuo da fruição estética. Nesse contexto, a escolha do romance naturalista O Cortiço, de Aloísio Azevedo, como leitura obrigatória do bimestre na segunda série do ensino médio, justifica-se por sua potência em funcionar como um espelho transhistórico capaz, ao debruçar-se sobre os mecanismos da narrativa naturalista, marcada pelo determinismo, pela zoomorfização e pela crítica à exploração humana, o estudante é provocado a enxergar a literatura não como um monumento estático do passado, mas como uma lente analítica viva. A transição proposta no material entre o espaço insalubre e sufocante do cortiço físico de 1890 e a solidão digital vivenciada no meio algorítmico das redes sociais em 2026 estabelece uma ponte direta com a realidade do jovem. Dessa forma, o clássico ganha sentido prático, estimulando a reflexão sobre o isolamento em meio à multidão, a reificação das relações interpessoais e as permanências históricas da desigualdade no Brasil. Essa abordagem pedagógica encontra respaldo direto nas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, para a área de língua portuguesa e suas tecnologias no ensino médio. O projeto contempla o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais, tais como a análise crítica dos processos de produção e circulação de discursos, em 13 LPI 01, e a investigação do impacto das novas tecnologias e mídias na vida social, em 13 LPI 06. Além disso, ao integrar a análise literária ao treino sistemático da escrita dissertativo-argumentativa nos moldes do Enem, o material mobiliza a habilidade de analisar produções estéticas de diferentes épocas para fundamentar reflexões éticas e políticas sobre a atualidade, articulando a apreciação artística, em 13 LP 40, para garantir que o estudante seja o protagonista do seu processo de aprendizagem. O material rompe com a passividade da aula expositiva tradicional ao se alinhar aos princípios das metodologias ativas. Por meio da aprendizagem baseada em problemas, os alunos são desafiados a investigar as causas do esvaziamento afetivo nas metrópoles modernas utilizando a teoria naturalista como insumo investigativo. A inclusão de canções temáticas autorais expande as possibilidades do multiletramento e da cultura maker, incentivando a transposição da obra para diferentes linguagens artísticas, como a música, a escrita performática e a produção audiovisual. Complementarmente, a análise detalhada das 5 competências do Enem e a oferta de modelos de redação fornecem a base para práticas de instrução pelos pares e avaliação colaborativa. Em suma, este projeto pedagógico reafirma que trabalhar a literatura clássica sob o prisma das metodologias ativas e dos direitos de aprendizagem da BNCC transforma a leitura obrigatória em uma experiência investigativa, autônoma e profundamente humanizadora. Trata-se de um instrumento pedagógico desenhado não apenas para garantir o alto rendimento acadêmico e o domínio do código escrito, mas para formar cidadãos capazes de ler o mundo com rigor crítico, empatia e consciência social. Professor especialista Rodrigo Navarro da Silva. Sobre o autor. Rodrigo Navarro da Silva nasceu em São Paulo,
em 27 de novembro de 1987, no Jardim dos Ipês, distrito do Itaim Paulista, na zona leste da capital paulista. Filho de Sandra Navarro e Claudionor, Cláudio, do Nascimento, e irmão de Jaqueline e Rodolfo Navarro, mudou-se ainda na infância para a região entre Guaianazes e Cidade Tiradentes. Em janeiro de 1993, estabeleceu-se definitivamente na Fazenda do Carmo, bairro que, anos mais tarde, seria eternizado em sua produção literária sob o nome de Cidade da Solidão, transformando-se no principal cenário de suas narrativas, poemas e reflexões. Sua formação humana e intelectual foi construída na escola pública, ambiente onde viveu a experiência de aluno e, posteriormente, de professor. Estudou na MF Luiz Roberto Mega, onde recebeu forte influência da educadora Dona Valquíria, passou pela Fazenda do Carmo III, conhecida como Fazendinha, e pelo Centro de Estudos de Línguas, CEL, da Fábio Haidar. Esses espaços não apenas marcaram sua trajetória educacional, mas também forneceram personagens, memórias e paisagens que atravessam sua obra. Sua trajetória acadêmica reúne sólida formação nas áreas da educação e das humanidades. É licenciado em Letras, Português e Espanhol, 2012, especialista em Literaturas Universais, graduado em Pedagogia, 2020, graduado em Gestão de Recursos Humanos, 2025, e atualmente desenvolve pesquisas como mestrando em Educação. Iniciou sua carreira docente em 2005, atuando voluntariamente em uma associação comunitária. Desde então, soma mais de 2 décadas dedicadas ao ensino público, técnico e privado do Estado de São Paulo, lecionando língua portuguesa, literatura, língua espanhola e português técnico instrumental. Paralelamente à docência, consolidou uma intensa produção acadêmica voltada à elaboração de apostilas, materiais didáticos, livros técnicos e projetos pedagógicos, buscando aproximar a literatura, a música, a arte e os desafios contemporâneos do processo de ensino e aprendizagem. Seu trabalho educacional dialoga diretamente com sua produção literária, estabelecendo uma ponte entre a pesquisa acadêmica e a prática em sala de aula. Como escritor, Rodrigo Navarro da Silva desenvolve uma escrita profundamente confessional, poética e existencial. Seus textos exploram temas como a solidão, a memória, o amor, a perda, a identidade, as relações humanas e os conflitos sociais da periferia paulistana. Sua literatura transforma experiências individuais em reflexões universais, revelando personagens marcados por intensos dilemas psicológicos e emocionais. Sua produção literária teve início em 2005, com Marcas do Passado, sendo consolidada por obras como Falando com a Solidão, Cidade da Solidão, Falando de Solidão, Amiga Solidão, Quem Matou Sofia, Os Contos que Contam Janaína, Vivendo Depressa, Os Segredos de Joelma, Lembranças de um Amor, entre outras. Ao longo de mais de 20 anos de escrita, reuniu um vasto acervo de poemas, contos, romances e ensaios, muitos deles preservados durante décadas até iniciarem sua publicação oficial em 2026. Atualmente possui 10 livros oficialmente publicados, resultado de um projeto literário iniciado ainda na adolescência e amadurecido ao longo de mais de 22 anos. O primeiro livro foi produzido integralmente pela editora. A partir das obras seguintes, passou a assumir de forma independente todas as etapas do processo editorial, incluindo revisão, diagramação, registro, preparação de originais e publicação, ampliando sua atuação também como editor de seus próprios projetos. Além da literatura, dedica-se à produção de apostilas acadêmicas e materiais voltados ao ensino médio, ensino técnico e à preparação para vestibulares e Enem. Seus projetos unem fundamentação teórica, leitura crítica da realidade e metodologias inovadoras, propondo uma formação que integra literatura, música, interpretação de textos e práticas pedagógicas contemporâneas. Entre seus trabalhos acadêmicos destacam-se: 0. Uma análise atual sobre o cortiço e suas relações contemporâneas e projetos pedagógicos por intermédio da música, Enem. 02. O Pequeno Príncipe. Introdução aos textos acadêmicos e projetos pedagógicos por intermédio da música, Enem. Atualmente, Rodrigo Navarro da Silva divide seu tempo entre a pesquisa no mestrado, a atuação docente, a produção de materiais didáticos e a escrita de novas obras literárias.
Sua trajetória evidencia o compromisso permanente com a educação, a literatura e a valorização das experiências humanas, consolidando-se como um autor que transforma a realidade da periferia em arte, memória e reflexão, contribuindo para o fortalecimento da literatura brasileira contemporânea. O Pequeno Príncipe. Apostila produzida como material de apoio à leitura obrigatória do bimestre, reunindo análise literária, artigo científico, redação modelo nos moldes do Enem e produção artística inspirada na obra de Antônia de Saint-Exupéry. Professor especialista, Rodrigo Navarro da Silva. Sumário. Sumário 22. Parte I, Análise Literária 25. 01 O contexto da obra 27. 02 A estrutura simbólica 28. 03 A criança como símbolo 28. 04 A rosa 31. 05 A raposa 32. 06 O aviador 33. 07 O deserto 33. 08 A serpente 34. 09 Estilo literário 35. 10 Recepção crítica 36. 11 Uma leitura crítica 36. Parte 2, Artigo científico 38. 01 Introdução 41. 02 A solidão como eixo da narrativa. 03 O Pequeno Príncipe, a solidão da sensibilidade 44. 04 A rosa, a solidão escondida pelo orgulho 45. 05 A raposa e a crise dos vínculos 46. 06 Os adultos e a solidão da modernidade 47. 07 O deserto como metáfora existencial 48. 08 A solidão na sociedade de 2026 49. 09 Considerações finais 50. Parte 3º, Redação modelo e análise por competências, Enem, 52. 01 Texto dissertativo argumentativo 53. 02 Análise por competências da matriz de referência do Enem 56. 2.1 Competência I, domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa 57. 2.2 Competência segunda, compreensão da proposta e aplicação de conceitos de várias áreas do conhecimento 59. Literatura 59. Filosofia 59. Sociologia 60. Psicologia 60. 2.3 Competência terceira, seleção, relação, organização e interpretação de informações e defesa de um ponto de vista 61. Argumento 1. As personagens representam diferentes formas de solidão 62. Argumento 2. Os adultos simbolizam problemas da sociedade moderna 63. 2.4 Competência quarta, mecanismos linguísticos de construção da argumentação 64. Introdução 64. Desenvolvimento 64. Conclusão 65. 2.5 Competência V, elaboração de proposta de intervenção 66. Agente 66. Ação 66. Meio 66. Finalidade 67. Detalhamento 67. 03 Habilidades de leitura literária mobilizadas 68. 04 Competências gerais da BNCC contempladas 69. 05 Avaliação estimada segundo os critérios do Enem 71. Parte 4 Produção artística, canções inspiradas na obra 72. 4.1 Canção 1, O Planeta do Silêncio 73. 4.2 Canção 2, A Rosa Esperava 75. 4.3 Canção 3, A Raposa Sabia 77. 4.4 Canção 4, Os Adultos Perdidos 79. 4.5 Canção 5, O Essencial Mora no Invisível 81. Considerações finais 83. Referências 91. Parte I, Análise Literária. O Pequeno Príncipe, de Antônia de Saint-Exupéry. Como especialista em literatura, é impossível abordar O Pequeno Príncipe apenas como um livro infantil. Trata-se de uma das narrativas filosóficas mais importantes do século XX, cuja simplicidade aparente esconde uma profunda reflexão sobre a condição humana. Seu autor,
Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944, foi aviador, jornalista e um dos escritores mais influentes da literatura francesa moderna. Sua experiência como piloto marcou profundamente sua obra. O deserto, o céu, a solidão e o risco constante da morte aparecem repetidamente em seus escritos porque eram experiências vividas, não apenas imaginadas. 01 O contexto da obra. Publicado em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, o livro nasceu em um período de crise pessoal e mundial. Saint-Exupéry estava exilado nos Estados Unidos, angustiado com a ocupação da França e preocupado com o futuro da humanidade. O Pequeno Príncipe é, portanto, também uma resposta literária ao colapso moral provocado pela guerra. Embora seja apresentado como um conto, a obra reúne elementos de romance filosófico, fábula, narrativa poética, autobiografia simbólica, crítica social. Essa combinação explica por que o livro atravessa gerações sem perder a atualidade. 02 A estrutura simbólica. Cada planeta visitado pelo Pequeno Príncipe representa um aspecto da sociedade adulta. O rei simboliza o poder sem legitimidade. O vaidoso representa a necessidade patológica de reconhecimento. O bêbado encarna o ciclo da culpa e da fuga. O homem de negócios critica a obsessão pela acumulação material. O acendedor de lampiões representa o dever levado ao extremo. O geógrafo simboliza o conhecimento teórico distante da experiência. Esses personagens não são indivíduos específicos, são arquétipos das formas pelas quais o ser humano pode perder sua humanidade. 03 A criança como símbolo. Na literatura, a criança frequentemente representa a possibilidade de enxergar o mundo sem os filtros do interesse, do preconceito e da ambição. O Pequeno Príncipe não é apenas uma criança. Ele simboliza a imaginação, a pureza moral, a curiosidade, a capacidade de amar. Os adultos do livro perderam essas capacidades porque passaram a medir tudo por números, utilidade e poder. Por isso, uma das frases mais conhecidas da obra afirma: o essencial é invisível aos olhos. A frase não significa que a realidade seja invisível, mas que aquilo que realmente dá sentido à existência, amor, amizade, confiança e responsabilidade, não pode ser reduzido a medidas objetivas. 04 A Rosa. A Rosa talvez seja a personagem mais complexa do livro. Ela representa simultaneamente o amor, a fragilidade, o orgulho, a dependência afetiva. A relação entre o príncipe e sua rosa mostra que amar não significa encontrar alguém perfeito, mas assumir responsabilidade pela imperfeição do outro. Daí nasce outra ideia central: tornamo-nos responsáveis por aquilo que cativamos. Essa responsabilidade é ética, não jurídica. Ela exige cuidado, presença e compromisso. 05 A Raposa. A raposa é a verdadeira filósofa da narrativa. Ela introduz o conceito de cativar, que significa criar vínculos. Na visão da raposa, o mundo moderno produz relações superficiais. Somente o tempo dedicado ao outro transforma pessoas comuns em seres únicos. Esse pensamento aproxima Saint-Exupéry de correntes como o existencialismo e o personalismo, embora sua filosofia seja mais poética do que sistemática. 06 O Aviador. O narrador é um aviador perdido no deserto. Ele representa o próprio autor. Seu avião quebrado simboliza uma ruptura entre o homem moderno e aquilo que realmente importa. O encontro com o Pequeno Príncipe torna-se um processo de reencontro com sua própria infância. Nesse sentido, toda a narrativa pode ser interpretada como uma jornada interior. 07 O Deserto. Na tradição literária, o deserto sempre foi espaço de transformação. É o lugar onde desaparecem as distrações do cotidiano. No deserto permanecem apenas a solidão, o silêncio, a verdade. É por isso que o encontro acontece ali. 08 A Serpente. A serpente nunca deve ser interpretada apenas como morte. Ela representa a passagem. O final permanece deliberadamente ambíguo.
O corpo desaparece, mas a presença do Pequeno Príncipe continua. Saint-Exupéry prefere sugerir uma transformação espiritual em vez de fornecer uma explicação definitiva. Essa ambiguidade é uma das maiores forças literárias da obra. 09 Estilo literário. A escrita de Saint-Exupéry caracteriza-se por linguagem extremamente simples, imagens poéticas, simbolismo constante, frases curtas de grande densidade filosófica, ausência de excesso descritivo. Essa economia verbal faz com que cada diálogo carregue múltiplos sentidos. É uma escrita acessível para crianças, mas profundamente interpretada. 10 Recepção crítica. Durante décadas, alguns críticos reduziram o livro à categoria de literatura infantil. Hoje, porém, a crítica reconhece O Pequeno Príncipe como uma obra de alcance universal, estudada em áreas como literatura, filosofia, psicologia, educação e ética. Seu êxito mundial decorre justamente da capacidade de oferecer diferentes camadas de leitura conforme a experiência do leitor. 11 Uma leitura crítica. Do ponto de vista da crítica literária contemporânea, O Pequeno Príncipe permanece atual porque denuncia questões que continuam presentes. A mercantilização das relações humanas. A solidão em sociedades hiperconectadas. A perda da imaginação. O consumismo. A burocratização da vida. A substituição dos vínculos por interesses. Assim, o livro não é uma defesa da infância como fase da vida, mas da infância como modo de perceber o mundo. Saint-Exupéry sugere que amadurecer não deveria significar abandonar a sensibilidade, a capacidade de contemplação ou o cuidado com o outro. Essa é a razão de sua permanência no cânone literário. Sua linguagem é simples, mas suas perguntas são inesgotáveis. Cada releitura revela novos significados, tornando a obra um clássico universal que dialoga com leitores de todas as idades e épocas. Parte 2, Artigo científico. A solidão em O Pequeno Príncipe, uma leitura crítica das personagens e das relações humanas na sociedade contemporânea, 2026. Resumo. A obra O Pequeno Príncipe, escrita por Antoine de Saint-Exupéry em 1943, permanece como uma das maiores alegorias sobre a existência humana. Embora frequentemente classificada como literatura infantil, sua construção simbólica revela uma profunda crítica à sociedade moderna, às relações interpessoais e à solidão que acompanham o indivíduo em diferentes momentos da vida. Este artigo analisa a solidão das principais personagens da narrativa e estabelece um diálogo com a realidade social de 2026, marcada pela hiperconectividade digital, pelo isolamento emocional e pela fragilidade dos vínculos humanos. Palavras-chave: literatura, solidão, Antoine de Saint-Exupéry, relações humanas, sociedade contemporânea. 01 Introdução. Ao longo da história da literatura, poucos livros alcançaram a universalidade de O Pequeno Príncipe. Traduzida para centenas de idiomas, a obra ultrapassa fronteiras culturais porque trata de uma experiência comum a toda a humanidade, a busca por sentido. Entretanto, um aspecto muitas vezes negligenciado pelos leitores é a presença constante da solidão. Nenhuma personagem está completamente acompanhada. Todas convivem com diferentes formas de isolamento, mesmo quando cercadas por responsabilidades, riquezas ou conhecimentos. Em 2026, essa discussão torna-se ainda mais pertinente. Nunca a humanidade esteve tão conectada por tecnologias digitais e, ao mesmo tempo, tão distante emocionalmente. Redes sociais, inteligência artificial, comunicação instantânea e ambientes virtuais aproximam pessoas fisicamente distantes, mas nem sempre constroem vínculos verdadeiros. Nesse contexto, O Pequeno Príncipe deixa de ser apenas um conto filosófico para tornar-se uma crítica da sociedade contemporânea. 02 A solidão como eixo da narrativa. A solidão aparece desde as primeiras páginas da obra. O aviador encontra-se sozinho no deserto. O Pequeno Príncipe vive sozinho em seu pequeno planeta. A rosa permanece isolada em seu jardim. A raposa espera alguém capaz de compreendê-la. Até mesmo os habitantes dos planetas visitados vivem completamente isolados. Saint-Exupéry demonstra que a solidão não depende da quantidade de pessoas ao redor, mas da ausência de vínculos significativos.
Essa percepção antecipa debates contemporâneos sobre saúde mental, pertencimento social e identidade. 03 O Pequeno Príncipe, a solidão da sensibilidade. A personagem principal representa um indivíduo que preserva sua capacidade de sentir em uma sociedade cada vez mais racional. Sua solidão nasce da impossibilidade de ser compreendido. Enquanto os adultos enxergam números, estatísticas e interesses, o príncipe procura amizade, cuidado. Em 2026, essa personagem aproxima-se daqueles que recusam reduzir a vida ao desempenho, à produtividade ou à exposição constante nas redes sociais. Muitos jovens relatam sentimentos de incompreensão, mesmo cercados por milhares de contatos virtuais. A solidão do Pequeno Príncipe simboliza, assim, a dificuldade de manter a sensibilidade em uma cultura orientada pela velocidade e pelo consumo. 04 A Rosa, a solidão escondida pelo orgulho. A Rosa talvez seja uma das personagens psicologicamente mais complexas da obra. Seu orgulho funciona como mecanismo de defesa. Ela deseja ser amada, mas teme demonstrar vulnerabilidade. Sua solidão nasce justamente da incapacidade de comunicar seus sentimentos. Na sociedade atual, essa condição é facilmente reconhecida. Em ambientes digitais, muitas pessoas constroem imagens de sucesso, felicidade e autossuficiência, enquanto escondem inseguranças profundas. A exposição constante substitui o diálogo autêntico, e o orgulho frequentemente impede pedidos de ajuda. A Rosa torna-se, portanto, uma metáfora das identidades cuidadosamente construídas para ocultar fragilidades. 05 A Raposa e a crise dos vínculos. A Raposa apresenta uma das maiores reflexões da literatura universal ao afirmar que cativar significa criar laços. Sua solidão não decorre do abandono, mas da ausência de relações significativas. Ela ensina que o tempo dedicado ao outro transforma indivíduos comuns em pessoas únicas. Essa reflexão adquire especial relevância em 2026. A cultura da imediatidade favorece conexões rápidas e descartáveis, enquanto amizades e relações afetivas tornam-se mais frágeis. A lógica da substituição constante dificulta a construção de vínculos duradouros, produzindo um sentimento coletivo de vazio. 06 Os adultos e a solidão da modernidade. Cada adulto encontrado pelo Pequeno Príncipe representa uma forma distinta de isolamento. O rei vive sozinho porque acredita controlar tudo. O vaidoso depende permanentemente da aprovação alheia. O bêbado refugia-se em um ciclo de culpa e fuga. O homem de negócios transforma sua existência em números. O geógrafo conhece o mundo apenas teoricamente. Nenhum deles estabelece relações humanas verdadeiras. Em termos sociológicos, essas personagens antecipam fenômenos intensificados na contemporaneidade: a obsessão por desempenho, o culto à imagem, o consumismo, a dependência da validação pública e o distanciamento entre conhecimento e experiência vivida. Em 2026, tais figuras encontram equivalentes em influenciadores, executivos, profissionais hiperconectados e indivíduos cuja identidade é moldada por métricas, algoritmos e reconhecimento digital. 07 O deserto como metáfora existencial. O deserto não representa apenas um espaço geográfico. Na tradição literária, constitui o lugar da introspecção. Longe do ruído cotidiano, as personagens são obrigadas a confrontar suas próprias perguntas. A sociedade contemporânea, entretanto, evita o silêncio. Notificações permanentes, excesso de informações e comunicação contínua reduzem as oportunidades de reflexão. Nesse cenário, o deserto simboliza aquilo que muitos perderam: a capacidade de permanecer consigo mesmos sem distrações constantes. 08 A solidão na sociedade de 2026. Os desafios emocionais da contemporaneidade revelam a atualidade da obra de Saint-Exupéry. Pesquisas internacionais apontam crescimento da solidão percebida, especialmente entre jovens adultos e idosos, mesmo em um contexto de intensa conectividade digital. O uso constante das tecnologias facilita o acesso à informação, mas não substitui a presença, a escuta e o cuidado. A inteligência artificial, os ambientes virtuais e as redes sociais transformaram profundamente as formas de comunicação. Contudo, permanece a necessidade fundamental de reconhecimento afetivo e de pertencimento. Nesse aspecto,
O Pequeno Príncipe demonstra que a tecnologia pode aproximar corpos, mas somente o compromisso humano aproxima consciências. 09 Considerações finais. Mais de 8 décadas após sua publicação, O Pequeno Príncipe continua dialogando com os dilemas do presente porque trata de questões permanentes da condição humana. A solidão de suas personagens não representa apenas um estado emocional individual, mas uma crítica às estruturas sociais que dificultam o encontro verdadeiro entre as pessoas. O Pequeno Príncipe, a rosa, a raposa e os adultos encontrados ao longo da viagem simbolizam diferentes maneiras pelas quais o ser humano pode afastar-se de si mesmo e do outro. Em 2026, essa leitura torna-se especialmente significativa. Em um mundo marcado pela hiperconectividade, pela aceleração do tempo e pela mediação tecnológica das relações, a obra reafirma que o sentido da existência continua sendo construído por meio da amizade, do cuidado, da responsabilidade e da capacidade de reconhecer aquilo que não pode ser medido ou quantificado. Assim, a permanência de O Pequeno Príncipe no cânone literário não decorre apenas de sua beleza poética, mas de sua extraordinária capacidade de revelar que a maior solidão humana não consiste em estar sozinho, e sim em viver sem vínculos que atribuam significado à própria existência. Parte 3. Redação modelo e análise por competências, Enem. A solidão das personagens de O Pequeno Príncipe e os desafios das relações humanas na contemporaneidade. 01 Texto dissertativo argumentativo. A literatura possui a capacidade de revelar aspectos profundos da condição humana que permanecem atuais independentemente da época em que uma obra foi escrita. Nesse contexto, O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, apresenta personagens que, embora habitem mundos diferentes, compartilham uma característica comum, a solidão. Essa condição não decorre apenas da ausência de companhia, mas da incapacidade de construir vínculos verdadeiros. Inicialmente, observa-se que a solidão das personagens representa diferentes formas de distanciamento humano. O Pequeno Príncipe vive sozinho em seu planeta e inicia sua viagem porque procura compreender o significado da amizade e do amor. A rosa, por sua vez, esconde sua fragilidade atrás do orgulho, tornando-se incapaz de expressar seus sentimentos com sinceridade. Já a raposa ensina que cativar significa criar laço. Além disso, a obra estabelece um diálogo direto com a realidade contemporânea. Os adultos encontrados pelo Pequeno Príncipe simbolizam comportamentos que permanecem presentes na sociedade atual. O homem de negócios representa a obsessão pelo acúmulo de riquezas, o vaidoso evidencia a necessidade constante de aprovação, o rei simboliza o desejo de controle, e o geógrafo demonstra um conhecimento distante da experiência humana. Em 2026, essas figuras encontram correspondência em uma sociedade fortemente influenciada pelas redes sociais, pela busca incessante por produtividade e pela valorização da aparência. Embora cercadas por recursos tecnológicos capazes de conectar milhões de pessoas, muitas delas enfrentam sentimentos, portanto, torna-se indispensável promover ações que fortaleçam as relações humanas e combatam a solidão contemporânea. Para isso, o Ministério da Educação, em parceria com escolas e universidades, deve incentivar projetos permanentes de leitura e discussão de obras literárias como O Pequeno Príncipe, utilizando rodas de conversa, oficinas de escrita e debate sobre saúde emocional e convivência. Paralelamente, os meios de comunicação e as plataformas digitais precisam desenvolver campanhas educativas que valorizem a empatia, a escuta ativa e a importância das relações presenciais. Dessa forma, será possível formar cidadãos mais conscientes da necessidade de criar laços verdadeiros, concretizando o ensinamento de Saint-Exupéry de que o essencial da vida reside na capacidade de cuidar do outro e de reconhecer o valor das relações humanas. 02 Análise por competências da matriz de referência do Enem. A redação foi construída para atender às 5 competências da matriz de referência da redação do Enem, além de mobilizar diversas habilidades de leitura, interpretação e argumentação. A seguir, apresenta-se a análise detalhada. 2.1 Competência I. Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Habilidades desenvolvidas. Emprego da norma padrão da língua portuguesa. Uso adequado da pontuação. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Ortografia e acentuação corretas. Organização sintática de períodos simples e compostos.
Vocabulário formal e apropriado ao gênero dissertativo argumentativo. Na redação. Predomínio de períodos bem estruturados. Linguagem objetiva e acadêmica. Ausência de marcas de oralidade. Utilização de termos técnicos como hiperconectividade, isolamento emocional, vínculos afetivos, condição humana e sociedade contemporânea. 2.2 Competência segunda, compreensão da proposta e aplicação de conceitos de várias áreas do conhecimento. Habilidades desenvolvidas, interpretação do tema, seleção de repertório sociocultural pertinente, relação entre literatura e realidade social e capacidade interdisciplinar. Repertório utilizado. Literatura. O Pequeno Príncipe como eixo argumentativo. Filosofia. Reflexão sobre existência. Busca de sentido. Relações humanas. Sociologia. Sociedade contemporânea. Individualismo. Fragilidade dos vínculos. Psicologia. Solidão. Afetividade. Necessidade de pertencimento. O repertório não foi apenas citado, mas integrado à argumentação, característica valorizada pelo Enem. 2.3 Competência terceira, seleção, relação, organização e interpretação de informações e defesa de um ponto de vista. Tese defendida. A solidão apresentada pelas personagens de O Pequeno Príncipe representa diferentes formas de isolamento humano e permanece atual na sociedade de 2026. Essa tese é sustentada durante toda a redação. Argumento 1. As personagens representam diferentes formas de solidão. Pequeno Príncipe. Rosa. Raposa. Conclusão. A ausência de vínculos produz isolamento emocional. Argumento 2. Os adultos simbolizam problemas da sociedade moderna. Homem de negócios, consumismo. Vaidoso, necessidade de aprovação. Rei, desejo de controle. Geógrafo, conhecimento sem experiência. Conclusão. A tecnologia aproxima pessoas fisicamente, mas não garante relações humanas profundas. 2.4 Competência quarta. Mecanismos linguísticos de construção da argumentação. Foram empregados diversos operadores argumentativos. Introdução. Nesse contexto. Embora. Desenvolvimento. Inicialmente. Além disso. Assim. Já. Por sua vez. Conclusão. Portanto. Dessa forma. Também aparecem mecanismos importantes como retomadas referenciais, progressão temática, paralelismo sintático, relações de causa e consequência e exemplificação. Tudo isso garante elevada coesão textual. 2.5 Competência V. Elaboração de proposta de intervenção. A proposta tende aos 5 elementos exigidos pelo Enem. Agente. Ministério da Educação. Escolas. Universidades. Plataformas digitais. Ação. Incentivar projetos de leitura. Desenvolver rodas de conversa. Promover campanhas educativas. Meio. Oficinas. Debates. Campanhas. Projetos pedagógicos. Finalidade. Fortalecer os vínculos humanos e combater a solidão. Detalhamento. A proposta especifica quais instituições atuarão, como atuarão, quais estratégias utilizarão e qual resultado é esperado. 03 Habilidades de leitura literária mobilizadas. A redação também evidencia competências de interpretação de obras literárias, frequentemente cobradas em vestibulares e avaliações. Identificação do simbolismo das personagens. Interpretação alegórica. Relação entre ficção e realidade. Leitura crítica do texto literário. Reconhecimento dos temas universais. Identificação da crítica social presente na obra. Compreensão da construção psicológica das personagens. Análise da linguagem simbólica. 04 Competências gerais da BNCC contempladas.
A redação também dialoga com diversas competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Competência geral. Aplicação na redação. 1. Conhecimento mobiliza conhecimentos literários, filosóficos e sociais. 2. Pensamento científico, crítico e criativo analisa a obra de forma crítica e relaciona literatura e contemporaneidade. 3. Repertório cultural utiliza o Pequeno Príncipe como repertório sociocultural legitimado. 4. Comunicação organiza ideias de forma clara, coesa e argumentativa. 5. Cultura digital discute a hiperconectividade e as relações mediadas por tecnologias. 6. Autoconhecimento e autocuidado reflete sobre solidão, vínculos afetivos e saúde emocional. 7. Empatia e cooperação valoriza o cuidado, a amizade e a construção de relações humanas. 8. Responsabilidade apresenta proposta de intervenção voltada ao fortalecimento das relações sociais. 0,5 Avaliação estimada segundo os critérios do Enem. Considerando os critérios oficiais de correção, essa redação apresenta potencial para obter uma pontuação elevada. Competência I, 200-200. Competência segunda, 200-200. Competência terceira, 200-200. Competência quarta, 200-200. Competência V, 200-200. Pontuação estimada, 1000 pontos, desde que mantida a correção linguística e a coerência argumentativa na versão final. Trata-se de uma redação que mobiliza repertório sociocultural pertinente, articula argumentos consistentes e apresenta uma proposta de intervenção completa, características esperadas em textos de excelência no Enem. Parte 4. Produção artística, canções inspiradas na obra. A seguir, apresentam-se 5 canções originais, criadas como produção artística complementar à leitura de O Pequeno Príncipe. Cada composição dialoga com um dos eixos temáticos e simbólicos discutidos ao longo desta apostila. 4.1 Canção 1. O Planeta do Silêncio. Nasceu um menino num pequeno lugar, onde cabia um céu inteiro para sonhar. 3 vulcões guardavam histórias esquecidas. Uma rosa mudava o rumo de suas vidas. E o silêncio aprendia lentamente a falar. Cada estrela brilhava como uma lembrança. Cada passo carregava a força da esperança. Mas crescer também trazia perguntas sem fim. Por que os grandes esquecem o menino em si? Por que abandonam tão cedo a confiança? Encontrou um rei perdido em seu próprio poder. Um vaidoso vivendo apenas para aparecer. Um homem contando riquezas noite e dia, sem perceber que a vida lhe fugia, enquanto deixava de verdadeiramente viver. A raposa mostrou que amar pede demora, que a amizade não nasce de uma única hora. É preciso cuidar de cada sentimento, transformar cada encontro em pertencimento, até que a ausência também nos ensine agora. Se um dia olhares o céu ao anoitecer, talvez possas novamente compreender que o universo cabe dentro do coração, quando existe amor, cuidado e dedicação. E nunca deixamos de criança ser. 4.2 Canção 2. A rosa esperava. Entre espinhos nasceu delicada flor, vestida de orgulho escondendo seu amor. Queria carinho sem jamais pedir. Temia perder antes mesmo de partir, guardando em silêncio sua maior dor. O pequeno viajante resolveu conhecer outros mundos que pudesse compreender. Levou consigo perguntas sem resposta, esperanças abertas como uma janela exposta. Na coragem difícil de crescer, cada planeta mostrava uma solidão. Cada adulto escondia outra prisão. Uns buscavam aplausos sem parar, outros riquezas para nunca compartilhar, perdendo o sentido da própria razão. A rosa ficou esperando o retorno chegar, aprendendo sozinho o significado de amar. Descobriu que beleza também envelhece, mas quem cuida verdadeiramente permanece, mesmo quando demora para voltar. Hoje compreendo aquela pequena flor, que escondia o medo atrás do próprio amor. Pois muitas pessoas vivem exatamente assim, esperando alguém perceber o jardim, sem revelar completamente sua dor.
4.3 Canção 3, A Raposa Sabia. Ninguém nasce amigo de ninguém. Os caminhos aproximam quem vai além. Cada conversa planta uma semente, que floresce devagar dentro da gente, até transformar o comum em alguém. A raposa olhava o trigo dourado, como quem espera um velho chamado. Sabia que todo encontro verdadeiro muda para sempre o mundo inteiro, mesmo quando parece inesperado. Vivemos cercados por tantas vozes, mas esquecemos dos pequenos algozes. A pressa, o orgulho e a distração, que fecham lentamente o coração e rompem antigos laços tão ferozes. Quem cativa aprende responsabilidade. Quem ama descobre a eternidade. Não porque o tempo deixa de passar, mas porque nunca deixa de lembrar quem transformou sua realidade. Quando a saudade bater devagar, olhe para o céu antes de chorar. Talvez uma estrela venha responder que amar nunca deixa de acontecer, mesmo quando alguém precisa partir. 4.4 Canção 4, Os Adultos Perdidos. Vi um rei mandando no vento soprar, sem perceber que não podia governar. Vi um vaidoso contando admiração, sem encontrar paz no próprio coração, nem aprender verdadeiramente a amar. Vi um homem preso ao seu dinheiro, calculando estrelas o dia inteiro. Pensava possuir todo o universo, mas esquecia o mais simples verso, que faz do amor nosso paradeiro. Vi um geógrafo sem caminhar, conhecendo o mundo sem o tocar. Quantas pessoas vivem desse jeito? Muito saber e pouco afeto, sem jamais realmente enxergar. Talvez sejamos esses viajantes, correndo atrás de sonhos distantes, esquecendo o perfume das flores, o abraço sincero entre os amores e os pequenos instantes. Se voltarmos a ouvir o coração, talvez exista outra direção, onde as estrelas sejam companhia e a esperança renasça a cada dia, transformando a vida em comunhão. 4.5 Canção 5, O essencial mora no invisível. Existe um caminho que ninguém vê, mas ele floresce dentro de você. Não se mede por ouro nem poder, nem por tudo aquilo que possa ter, mas pelo modo de viver. O deserto parecia tão vazio, mas escondia um imenso desafio. No silêncio surgia a compreensão, que somente escuta o coração quem atravessa o próprio frio. As estrelas não contam apenas luz, cada uma lembrança conduz, do menino que nunca envelheceu, porque jamais se esqueceu do amor que a vida produz. Em 2026 seguimos caminhando, conectados e ainda procurando abraços maiores que as telas, conversas sinceras e belas, alguém que nos veja de verdade chegando. Se perguntarem onde mora a felicidade, direi que vive na simplicidade, no cuidado oferecido sem condição, na amizade feita de dedicação, pois esse é o segredo da eternidade. Questões formato Enem. Simulado Enem, O Pequeno Príncipe. Professor especialista, Rodrigo Navarro da Silva. Questão 01. Ao longo da narrativa, o Pequeno Príncipe visita diferentes planetas, encontrando personagens que representam comportamentos típicos da sociedade adulta. Segundo a análise apresentada na apostila, esses personagens funcionam como símbolos de determinadas formas de viver. Nesse contexto, o homem de negócios representa a valorização da amizade acima do trabalho. B. A necessidade de construir relações afetivas. C. A obsessão pela acumulação material e pelos números. D. A defesa da imaginação infantil diante do progresso. E. A importância do conhecimento científico para a humanidade. Questão 02. Leia o trecho. O essencial é invisível aos olhos. Na interpretação apresentada pela apostila, essa afirmação significa que a.
toda a verdade está escondida. B. Somente as crianças conseguem enxergar. C. O conhecimento científico é insuficiente. D. Os aspectos fundamentais da existência não podem ser reduzidos a medidas objetivas. E. A realidade não pode ser conhecida pelos sentidos. Questão 03. A raposa afirma que cativar significa criar laços. Relacionando essa ideia à sociedade contemporânea, a principal crítica apresentada é: A. O excesso de estudos acadêmicos. B. A diminuição do comércio internacional. C. A superficialidade das relações humanas mediadas pela rapidez e pelas redes. D. O crescimento da população mundial. E. O abandono das cidades pelos jovens. Questão 04. O deserto, espaço onde o aviador encontra o Pequeno Príncipe, possui forte valor simbólico. Segundo a análise da obra, o deserto representa: A. Apenas um ambiente geográfico. B. O lugar da guerra. C. A infância perdida. D. Um espaço de silêncio, reflexão e transformação interior. E. A vitória da tecnologia sobre a natureza. Questão 05. Na obra, a rosa demonstra orgulho e dificuldade para expressar seus sentimentos. Esse comportamento simboliza: A. A superioridade intelectual. B. A independência absoluta. C. A fragilidade emocional escondida por mecanismos de defesa. D. A rejeição completa ao amor. E. O desejo de dominar o Pequeno Príncipe. Questão 06. Observe a relação entre a obra e a sociedade atual. Assim como o vaidoso necessita constantemente de elogios, muitas pessoas hoje vivem em busca de curtidas, seguidores e aprovação pública. Essa comparação evidencia principalmente: A. A evolução tecnológica. B. A crítica ao culto da imagem e a dependência da validação social. C. A valorização da publicidade. D. O crescimento econômico mundial. E. A importância das redes sociais para o desenvolvimento científico. Questão 07. A serpente aparece no desfecho da narrativa como um dos símbolos mais complexos da obra. Segundo a interpretação apresentada na apostila, ela representa: A. Exclusivamente a morte física. B. A violência da natureza. C. A passagem e a transformação espiritual. D. A punição pelos erros do protagonista. E. O medo da infância. Questão 08. O aviador inicia a narrativa isolado no deserto. Esse encontro com o Pequeno Príncipe permite compreender que: A. Apenas crianças conseguem ensinar adultos. B. A imaginação deve substituir a razão. C. Reencontrar a infância significa recuperar sensibilidade e humanidade. D. O isolamento é sempre positivo. E. O progresso impede qualquer forma de felicidade. Questão 09. Na obra, personagens como o rei, o vaidoso, o bêbado, o homem de negócios e o geógrafo vivem completamente sozinhos. A característica comum entre eles é: A. A felicidade alcançada pelo sucesso. B. A construção de fortes vínculos afetivos. C. O isolamento provocado pela valorização excessiva do poder, da aparência, do consumo ou do conhecimento sem experiência. D. A defesa da infância. E. A prática constante da solidariedade. Questão 10. A apostila estabelece um diálogo entre o Pequeno Príncipe e os desafios da sociedade de 2026, marcada pela hiperconectividade. Nesse contexto, a principal mensagem da obra é que: A. A tecnologia elimina a solidão. B. O desenvolvimento econômico resolve os problemas humanos. C. O conhecimento técnico basta para formar cidadãos. D. A felicidade depende exclusivamente do sucesso profissional. E. Nenhuma tecnologia substitui o cuidado, a amizade, a responsabilidade e os vínculos humanos. Questão 11. Na obra O Pequeno Príncipe,
Publicada por Antoine de Saint-Exupéry em 1943 durante a Segunda Guerra Mundial, o protagonista visita diversos asteroides habitados por adultos isolados. O homem de negócios, por exemplo, dedica todo o seu tempo a contar e possuir as estrelas sem utilizá-las ou admirá-las. No contexto do pensamento crítico e da análise socioliterária, a conduta dessa personagem simboliza a busca pelo conhecimento teórico desvinculado do rigor científico. B. A acumulação materialista e a reificação das relações e da vida na sociedade moderna. C. Necessidade patológica de aprovação e validação social pelas mídias digitais. D. Autoridade autocrática exercida sem o devido respaldo de governados. Questão 12. Considere o famoso ensinamento oferecido pela raposa ao pequeno príncipe. Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que fez a tua rosa tão importante. De acordo com a análise do conceito de cativar discutido na obra e no artigo científico da apostila, a construção dos vínculos humanos genuínos opõe-se à cultura do imediatismo e ao descarte de conexões interpessoais efêmeras. B. Capacidade de contemplação estética do universo e da arte poética. C. Necessidade de isolamento reflexivo proporcionado pelos ambientes desérticos. D. Formação leitora fundamentada no letramento literário tradicional. Questão 13. A personagem da Rosa apresenta uma conduta ambígua, manifesta orgulho e exigências contínuas ao mesmo tempo em que revela fragilidade e medo de se expor. Na análise psicológica e sociológica proposta no material, esse comportamento reflete a utopia da autossuficiência racional promovida pelo positivismo. B. Construção de fachadas de invulnerabilidade para ocultar inseguranças e temores de rejeição. C. Busca obstinada pelo controle burocrático do espaço geográfico. D. Recusa em aceitar a finitude da vida e a passagem do tempo. Questão 14. Na narrativa de Saint-Exupéry, a figura do aviador encontra-se com o avião planejado no meio do deserto do Saara. Sob o ponto de vista das metáforas existenciais da literatura, o espaço do deserto é obstáculo intransponível que decreta o fracasso da razão técnica moderna. B. Lugar de despojamento e silêncio propício ao confronto consigo mesmo e à redescoberta do essencial. C. Símbolo da impossibilidade de comunicação interpessoal entre diferentes gerações. D. Cenário alegórico que celebra a dominação científica do homem sobre a natureza. Questão 15. A máxima, o essencial é invisível aos olhos, constitui o núcleo filosófico de O Pequeno Príncipe. Ao ser mobilizada como repertório sociocultural no eixo temático sobre saúde mental e desafios sociais, essa ideia fundamenta o argumento de que a mensuração objetiva de métricas e desempenhos é a única forma válida de avaliar o bem-estar humano. B. Valores imateriais como afeto, empatia e pertencimento não podem ser reduzidos a critérios de produtividade ou consumo. C. O isolamento social absoluto é condição indispensável para o alcance da plena felicidade individual. D. A imagem pública projetada nas mídias sociais reflete com precisão a saúde emocional do indivíduo. Questão 16. Em um trecho da análise de redação e dos textos críticos da apostila, correlaciona-se o geógrafo, que registra mares e cidades sem jamais ter caminhado por eles, ao contexto sócio-contemporâneo. Essa analogia crítica denuncia a. O excesso de experiências sensoriais vividas na infância. B. O acúmulo de informações e teorias sem vivência prática, empatia e contato real com o mundo. C. A rejeição do método científico na construção do conhecimento escolar. D. A primazia da intuição poética sobre o rigor das análises estatísticas. Questão 17. A estrutura narrativa de O Pequeno Príncipe combina recursos da fábula, do romance filosófico e da autobiografia simbólica. O principal recurso expressivo utilizado pelo autor para conferir densidade reflexiva a um texto acessível a diferentes idades é o uso abundante de termos científicos e jargões acadêmicos do século XX. B. Emprego de uma linguagem poética, concisa e saturada de elementos simbólicos e alegóricos. C. Detalhamento minucioso dos aspectos geográficos e físicos dos planetas visitados. D.
adoção de um tom estritamente documental e panfletário de denúncia política. Questão 18. Na proposta de intervenção de uma redação nota 1000 baseada na obra, sugere-se que o Ministério da Educação promova rodas de conversa e oficinas de leitura literária para combater a solidão e o isolamento emocional dos jovens. Quanto à estrutura da proposta de intervenção do Enem, o detalhamento dessa proposta consiste em a. Especificar a finalidade genérica de melhorar o rendimento escolar dos estudantes. B. Mencionar isoladamente que o Ministério da Educação é o órgão governamental responsável. C. Explicitar os meios e as práticas pedagógicas, rodas de conversa, escrita e debates, que operacionalizam a ação. D. Afirmar que a literatura deve substituir integralmente suportes de comunicação digitais. Questão 19. Na apostila de Rodrigo Navarro, a transposição pedagógica da obra para o formato de canções autorais e produções musicais exemplifica a aplicação de diretrizes da BNCC para o ensino médio. Essa estratégia pedagógica visa contemplar principalmente o conceito de a. Memorização passiva de biografias e estilos de época do naturalismo. B. Multiletramentos e integração da cultura maker na transformação da apreciação literária em outras linguagens. C. Segmentação rígida das disciplinas sem diálogo interdisciplinar. D. Avaliação sumativa baseada exclusivamente em provas dissertativas padronizadas. Questão 20. A figura do rei no primeiro asteroide visitado pelo Pequeno Príncipe afirma que suas ordens são razoáveis e exige obediência, mas reina sobre um planeta sem nenhum súdito. Essa contradição alegórica evidencia a crítica ao poder autoritário e burocrático que busca exercer controle formal desprovido de sentido real e de sujeitos sociais. B. Anarquismo político que recusa qualquer forma de organização institucional. C. Desenvolvimento tecnológico das redes sociais e dos algoritmos de busca. D. Trabalho científico focado na preservação do ecossistema e das espécies. Simulado Enem, O Pequeno Príncipe. Professor especialista, Rodrigo Navarro da Silva. Questão 01. Gabarito, C. Questão 02. Gabarito, D. Questão 03. Gabarito, C. Questão 04. Gabarito, D. Questão 05. Gabarito, C. Questão 06. Gabarito, B. Questão 07. Gabarito, C. Questão 08. Gabarito, C. Questão 09. Gabarito, C. Questão 10. Gabarito, I. Questão 11. Letra B. Questão 12. Letra A. Questão 13. Letra B. Questão 14. Letra B. Questão 15. Letra B. Questão 16. Letra B. Questão 17. Letra B. Questão 18. Letra. Questão 19. Letra B. Questão 20. Letra A. Considerações finais. A elaboração desta apostila fundamenta-se na compreensão de que o ensino de literatura, quando orientado por pressupostos contemporâneos da educação e pelas diretrizes curriculares nacionais, transcende a dimensão conteudista tradicional para constituir-se como um processo de formação crítica, ética, estética e cidadã. Sob essa perspectiva, a leitura de O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, foi concebida não apenas como objeto de análise literária, mas como um dispositivo. A organização didático-pedagógica deste material evidencia uma proposta metodológica fundamentada na articulação entre teoria e prática, contemplando análise literária, produção científica, escrita argumentativa nos moldes da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e atividades de produção artística. Tal estrutura favorece a mobilização de diferentes processos cognitivos, interpretativos e discursivos, possibilitando que o estudante estabeleça relações entre os elementos simbólicos da obra. Do ponto de vista epistemológico, este projeto compreende a literatura como uma linguagem de natureza estética e, simultaneamente,
como instrumento de investigação da realidade social. Nessa perspectiva, a experiência literária deixa de restringir-se à apreciação artística para assumir função analítica na compreensão das relações humanas, dos processos históricos, das transformações culturais e das problemáticas que caracterizam a sociedade contemporânea. A leitura crítica da obra possibilita ao estudante desenvolver competências relacionadas à interpretação, à argumentação, à reflexão ética, à construção da autonomia intelectual e à elaboração de posicionamentos fundamentados diante de diferentes contextos sociais. A adoção de metodologias ativas constitui um dos principais eixos estruturantes desta proposta pedagógica. Ao privilegiar estratégias que promovem investigação, resolução de problemas, produção colaborativa do conhecimento, leitura compartilhada, produção textual, análise interdisciplinar e integração entre diferentes linguagens, o material desloca o estudante da condição de receptor passivo para a posição de sujeito ativo do processo educativo. Tal organização metodológica aproxima-se das discussões contemporâneas acerca da aprendizagem significativa, da cultura participativa e da formação por competências, favorecendo processos de ensino centrados na autonomia, na reflexão crítica e na construção coletiva do conhecimento. No âmbito da preparação acadêmica, destaca-se a integração sistemática entre literatura e produção dissertativo-argumentativa, considerando que a interpretação de textos literários representa importante fonte de repertório sociocultural legitimado para a elaboração da redação do Enem. Ao articular análise simbólica, leitura crítica, referenciais filosóficos, sociológicos e psicológicos e exercícios de escrita argumentativa, esta apostila busca desenvolver competências compatíveis com os critérios oficiais de avaliação do exame, especialmente aquelas relacionadas ao domínio da norma padrão, à seleção e mobilização de repertórios, à construção da argumentação, à organização textual e à elaboração de propostas de intervenção social fundamentadas nos direitos humanos. Dessa forma, a literatura assume papel estratégico na formação das capacidades argumentativas exigidas pelas avaliações externas e pelo ensino superior. Outro aspecto de relevância científica desta proposta refere-se ao compromisso com os princípios da educação inclusiva. Considerando que a democratização do acesso ao conhecimento pressupõe a eliminação de barreiras pedagógicas, comunicacionais e tecnológicas, esta apostila foi concebida com recursos que ampliam sua acessibilidade e favorecem diferentes formas de apropriação dos conteúdos. Entre essas estratégias destaca-se a compatibilidade do material com sistemas de leitura automática mediados por ferramentas de inteligência artificial, recurso que potencializa a autonomia dos estudantes, amplia as possibilidades de acesso às informações e contribui para práticas pedagógicas mais equitativas, especialmente no atendimento à diversidade presente nos contextos educacionais contemporâneos. Sob essa perspectiva, compreende-se que a inteligência artificial, quando utilizada de forma ética, responsável e pedagogicamente orientada, configura-se como tecnologia assistiva e instrumento complementar ao trabalho docente, ampliando oportunidades de aprendizagem, personalização dos estudos, acessibilidade comunicacional e desenvolvimento da cultura digital prevista entre as competências gerais da BNCC. Em nenhuma hipótese tais recursos substituem a mediação pedagógica do professor, ao contrário, potencializam sua atuação ao oferecer novas possibilidades de interação entre conhecimento, tecnologia e aprendizagem. A presente obra também reafirma a importância da integração entre literatura, ciência, arte e tecnologia como estratégia para o fortalecimento do letramento literário e da educação humanizadora. Ao incorporar produções musicais autorais, análises científicas, propostas de redação, atividades interpretativas e recursos digitais, o projeto evidencia que a aprendizagem da literatura pode ocorrer em múltiplas linguagens, favorecendo diferentes estilos cognitivos e ampliando as possibilidades de construção de significados. Essa perspectiva encontra respaldo nas pesquisas contemporâneas sobre multiletramentos, educação híbrida e práticas interdisciplinares, que defendem a ampliação dos espaços de aprendizagem para além da abordagem exclusivamente expositiva. Como estratégia complementar de aprofundamento dos estudos, esta apostila integra-se a recursos audiovisuais disponibilizados gratuitamente em ambiente digital. Os leitores poderão acessar conteúdos explicativos, análises literárias, orientações pedagógicas e materiais complementares por meio do canal TV Navarro, disponível na plataforma YouTube, pesquisando por Rodrigo Navarro da Silva.
Recomenda-se, sempre que necessário, a utilização das legendas automáticas disponibilizadas pela própria plataforma, ampliando as condições de acessibilidade e favorecendo a compreensão dos conteúdos por diferentes perfis de estudantes. Em síntese, esta proposta didática evidencia que o ensino da literatura pode constituir-se em uma prática investigativa, interdisciplinar, inclusiva e socialmente comprometida, capaz de integrar leitura crítica, produção científica, desenvolvimento da argumentação e formação ética. Espera-se, portanto, que este material contribua não apenas para o desempenho acadêmico dos estudantes em avaliações como o Enem e demais processos seletivos, mas, sobretudo, para a formação de leitores autônomos, pesquisadores críticos e cidadãos conscientes de seu papel na construção de uma sociedade democrática, inclusiva e intelectualmente comprometida com a produção e a circulação do conhecimento. Este é um livro que inclui referências. Brasil, Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Brasília, MEC, 2018. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. Matriz de referência para a redação do Enem. Brasília, INEP, 2023. Saint-Exupéry, Antoine de O Pequeno Príncipe. Tradução de Dom Marcos Barbosa. Rio de Janeiro, Agir, 2015. Navarro, Rodrigo, Falando com a Solidão. São Paulo, 2026.